Oi, Papeloopers! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Estou muito feliz por ter você aqui hoje no nosso primeiro encontro sobre planejamento e execução. Se você não me conhece, fica aí no vídeo que eu sou a Leti, a CEO da Papeloops, que é uma papelaria criativa que compartilha do amor pelo universo através dos itens papelários temáticos. Então, se você gosta de assunto do universo, se você gosta de assuntos como planejamento, estudos, metas e hábitos, a gente fala muito sobre isso. Então, fica aí e assista esse vídeo. Se você já acompanha a gente, então você já conhece esse meu jeitinho de ser, deixa seu curtir aí. E se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, porque a gente sempre compartilha esse tipo de conteúdo bem bacana por aqui e também pelas outras redes sociais, o Instagram e nosso TikTok, que são redes que a gente tá bem frequente por lá. Mas, sem mais delongas, sem muita conversa balela, vamos pro assunto de hoje? Muita gente quer planejar. E lá no Instagram surgem muitas dúvidas quando eu posto stories sobre o bujo, quando eu mostro planner, quando eu falo sobre planejamento, surgem muitas dúvidas por lá. E como começar, por que o meu planejamento não funciona? E eu vim contar pra vocês que antes de nós planejarmos, nós temos que saber de algumas coisas. Porque o planejamento, ele é um hábito que precisa ser criado. Então, para você criar esse hábito, você precisa de algumas informações. E eu vim aqui te passar quais são essas informações, porque você sabendo disso, você vai conseguir com certeza ter um planejamento de sucesso. Então, a gente vai começar essa aula de hoje com uma coisa muito importante. O seu pensamento tem poder. Então, a partir do momento que você se coloca na sua mente como uma pessoa desorganizada, como uma pessoa que não consegue alcançar suas metas, como uma pessoa que está estagnada, que não sai do lugar, você passa a acreditar nisso e isso passa a ser a sua realidade. E aí tem um problema muito grande, que a partir do momento que a gente cria essa crença limitante, a gente fica assim estagnado, a gente fica assim desorganizado, a gente fica assim sem sair do lugar. Mas isso é porque você colocou isso na sua cabeça. Então é muito importante que você abra sua mente, primeiro de tudo, e que você saiba que você é capaz. Que você coloque isso na sua cabeça, que você consegue as coisas, que você consegue criar um novo hábito, que você consegue planejar, que você consegue seguir isso e que você vai conseguir sim alcançar a sua meta, o seu maior objetivo. Esse é o primeiro passo. Você é capaz. Repita isso para si sempre que você se lembrar e sempre que você puder. Por causa que a partir desse momento que você acreditar em você mesmo, as coisas vão começar a andar, as coisas vão começar a dar certo. Aí a gente se pergunta, por que às vezes é tão difícil? Por que para alguém parece tão fácil? Vocês podem olhar e podem pensar, por que para Leti parece tão fácil se organizar, parece tão fácil planejar e para mim não? Porque a gente planeja coisas importantes e a gente tem medo que dê errado. Só que aí vem um ponto muito importante. Nós só temos medo porque aquilo é importante pra gente. Então por que a gente tem medo que as coisas dão errado? Porque elas importam. Eu vou fazer aqui uma analogia bem simples pra vocês entenderem um pouco mais do que eu tô falando. Porque às vezes eu falo e às vezes eu acho que eu tô sendo um pouco confusa. Vamos supor que você tá dentro de uma cozinha comigo. Você tá do lado da mesa e eu tô do outro lado. Um pouco longe de você. E você fala assim pra mim, ai, me alcança aí uma colher. E eu vou pegar a colher e jogar ela assim por de cima da mesa para te alcançar a colher. Aí depois disso você fala, Lê, me alcança uma faca. Eu vou pegar a faca e eu vou me esforçar em entregar a faca na sua mão. Por que com a colher e com a faca tem uma diferença? Porque a colher é uma coisa comum, uma coisa que não vai te machucar, uma coisa que nada, eu jogo ela, você pega ali e pronto. Mas se a faca for uma faca pontiaguda, eu posso jogar ela de um jeito e acabar te cutucando e te machucando. E você é importante pra mim, então eu não quero te machucar. Eu não quero de alguma forma assustar você jogando uma faca na sua direção. Então eu vou pegar ela e vou alcançar na sua mão. Por quê? Porque você importa. Entenderam? A gente tem medo de machucar, a gente tem medo que dê errado coisas que são de fato importantes pra nós. Se não fosse importante, você não ia se preocupar com isso. Agora eu vou dar um exemplo mais prático ainda disso pra vocês. Eu tenho hoje, vocês sabem, tenho hoje uma loja, a Papeloops. Mas eu tenho o sonho de ter essa loja desde que eu sou muito nova. Eu quero ter uma papelaria desde que eu sou muito nova. Desde que eu tô lá no magistério, com os meus 14, 15 anos, eu sempre quis abrir uma loja. E uma loja online. Naquela época, a internet, meu Deus, a idade chega pra todos. Quando eu tava no magistério, a internet ela era uma coisa muito em alta também, né? Já era uma época que a gente usava muito internet.
mas a gente não tinha tanta essa confiança de comprar pela internet. Mas eu sabia que existia, acompanhava muito YouTube, muitas blogueiras desde aquela época, então eu sabia que existiam lojas incríveis assim na internet e eu tinha vontade de ter um. E por que eu adiei tanto? Eu comecei a Papelux com produtos manuais, que eu já sabia fazer há muito tempo. Então eu poderia ter feito eles naquela época. Quando eu tinha lá os meus 15, 16 anos, eu poderia ter começado antes. E por que eu não comecei? Porque eu tinha medo. Eu tinha medo de investir o pouco dinheirinho que eu ganhava ali no meu estágio e perder e ser uma coisa que me fizesse falta. Eu tinha medo de dar errado. Eu tinha medo de pesquisar sobre todas as burocracias que eu tinha que saber para aquilo e de não dar conta das coisas. Porque eu tinha o meu trabalho de estágio, eu estudava ainda, então eu tinha medo de começar uma coisa porque eu queria que desse muito certo. Então eu queria começar ela quando tudo estivesse nos eixos. Só que as coisas não são assim. Nada, nunca vai ter um momento perfeito para você começar uma coisa. Então é muito importante que você comece ela quando você tem essa vontade de fazer, porque você vai se esforçar muito para dar certo. Se você tem vontade, comece. E comece hoje, porque não vai ter o dia perfeito para você começar. Então aí que a gente vê o quanto a gente é presa pelo medo das coisas, o medo que dê errado. Ai, eu não planejo porque não dá certo. Tá, mas então vai tentando que uma hora vai dar certo. Você tem que se conhecer para dar certo, você tem que tentar, tudo na vida é teste. A gente nunca vai saber, hoje eu vou fazer uma coisa porque o meu dia vai ser perfeito, vai dar super certo. Você não tem essa certeza, a gente vive, a nossa vida é uma incerteza. Então comece hoje, comece com o que você tem, que eu tenho certeza que isso uma hora vai funcionar para você. Então esse medo e essa vontade que chegue esse momento perfeito, eles vão nos fazendo ficar ali no nosso cantinho, esperando o momento certo de aplicar, o momento certo de começar. E aí esse medo, ele faz a gente procrastinar. Por quê? Porque eu tenho medo, então eu vou deixar para quando eu estiver preparada. Só que eu nunca vou me sentindo preparada e o tempo vai passando e vai passando e vai passando e passa 1, 2, 3 meses e você vai deixando aquele sonho, vai deixando aquele teu objetivo de lado. Porque você está procrastinando ele esperando o momento perfeito que não vai chegar nunca. E daí isso te dá o desânimo, te deixa desestimulada e te deixa desacreditando de você, que é o nosso assunto lá do começo da aula, que você coloca na sua cabeça que você não consegue uma coisa, que você não pode e passa a acreditar nisso. E isso tá te limitando, isso é uma crença limitante que tá fazendo você ficar no seu lugar. Então vamos ter um pouco mais de visão, de atitude, de saber que tá tudo bem ter medo. Mas vai com medo mesmo, isso que é coragem. Coragem não é você não ter medo. Isso eu aprendi lá no livro da Coraline, que é um dos meus livros favoritos, inclusive indico pra vocês. Coragem não é a gente não ter medo, coragem é a gente ter medo e fazer mesmo assim. Porque a gente vai provar pra nós mesmos que a gente consegue. E aí essa procrastinação, esse desânimo, eles começam a trazer pensamentos negativos pra nossa mente. Nossa, por que todo mundo consegue? Por que a fulana faz isso? Por que eu não consigo fazer? Por que eu não consigo seguir? Por que eu não consigo aplicar? Porque a gente tem medo. E por que o nosso subconsciente coloca esse medo pra gente nessas ações? De alguma forma tiram a gente da nossa zona de conforto. Porque o nosso subconsciente relaciona ações novas, novas atitudes, mudanças radicais com vulnerabilidade, com medo de julgamentos, medo de fracasso, medo de perdas. Então, por isso que esse medo vem, por causa que o nosso subconsciente relaciona mudanças e ações com essa vulnerabilidade. Muitas vezes é por isso que a gente fica recuando certas situações que a gente quer tanto alcançar. Por exemplo, eu quero comprar uma casa. Mas eu tenho medo, porque eu não consigo, vai que eu não consigo pagar. Você vai deixando, vai fazendo outras contas, vai gastando aquele dinheiro com outras coisas e não consegue o seu objetivo principal. Isso é só um exemplo prático para vocês entenderem um pouco do que eu tô falando. E todo esse medo, essa vulnerabilidade, ele acaba gerando aquela temida e tão falada procrastinação. E o que é a procrastinação? A procrastinação é você ter uma atividade importante e você deixar ela para depois. Você vai deixando, vai dando atenção a outras coisas que talvez não sejam tão importantes, que talvez não sejam tão relevantes, que talvez não sejam uma prioridade para agora, e você vai deixando aquilo que você considera mais difícil para depois, né? O que tem mais importância, o que você tem que dar mais atenção, você deixa para depois. Isso é procrastinar. Tem muita gente que confunde procrastinação com preguiça. Preguiça é uma coisa boa, que você fica ali, com a tua coberta, gostosinho, deitar na tua cama vendo uma Netflix. Isso é aquele diazinho preguiçoso, chuvoso. Deixar coisas importantes que têm relevância na sua vida, que tem um porquê,
Isso é procrastinação, então a gente não pode confundir as duas coisas. Não é sobre fazer várias coisas no dia porque eu não procrastinei. Não. Procrastinação também não é uma coisa assim totalmente negativa. Ela é negativa a partir do momento que ela te impede de fazer uma atividade muito importante, que você tem um prazo para entregar ou que você deixa ela por muito tempo sem ser feita, sendo que ela é um grande objetivo na sua vida. E isso é um problema. Mas procrastinar, ficar um pouco no telefone, um tempo ósseo que você fica ali, descansa, isso não é negativo. Você tem que distinguir bem as duas coisas. O tempo de descanso não é procrastinar. Você precisa disso, a gente precisa recarregar essas energias. Então entenda na sua mente que não é porque você está deitado mexendo no celular, você está assistindo um filme, isso não é procrastinar. Isso é aproveitar o seu tempo com descanso de qualidade que te dá um benefício, um prazer. É diferente de procrastinação. Procrastinação é quando você está adiando coisas muito importantes ou você está dando prioridade para coisas que não são tão relevantes assim. Isso é procrastinar. Então diferencie procrastinação de preguiça. Então quando que você vai se cobrar de estar procrastinando? Quando a procrastinação ela começa a tirar a sua paz. Que você pensa assim, meu Deus, eu tô aqui sem fazer nada e eu tenho tanta coisa pra fazer, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquele outro. Quando ela começa a tirar a sua paz e te dá aquela ansiedade, aquela angústia, você tem que começar a se preocupar com ela. Porque daí ela tá te fazendo mal. Ela tá tirando a credibilidade que você tem com você mesmo e tá te fazendo duvidar de você. Que volta lá naquele assunto do começo. Quanto mais você fica com essa ansiedade, mais você acredita naquilo que você não consegue, mais você vai acreditar que você não é capaz. Então, isso é muito grave. Aí você precisa começar a se preocupar com essa procrastinação e tentar mudar isso na sua vida. E também quando ela afeta a sua vida diretamente com prazos, responsabilidades grandes. Por exemplo, eu tenho um trabalho para entregar na faculdade, ou eu tenho uma responsabilidade no meu trabalho e eu deixo de entregar, eu deixo passar o prazo e aquilo acaba perturbando de alguma forma a minha vida profissional ou pessoal e a minha saúde mental também. Porque a partir do momento que você deixa de fazer uma coisa, você começa a ser cobrado por aquilo e você fica ansioso e volta naquele pensamento de que você não dá conta das coisas. E isso faz mal pra você, faz mal pra sua saúde mental e faz você procrastinar ainda mais. Você fica naquele looping infinito de estar desmotivada porque está procrastinando e estar procrastinando porque você está desmotivado. Então não deixe chegar nesse ponto. Comece a prestar atenção no que você está fazendo. Tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins. Preste muita atenção nisso e comece a perceber na sua rotina o que você pode mudar para positivo. Esse é o ponto importante. O que você tem que fazer para melhorar essa procrastinação, para sair desse lugar, dessa estagnação? Você tem que reconhecer, perceber o mundo à sua volta, perceber a sua rotina, reconhecer que você está errando e perceber que você quer melhorar aquilo. E a partir disso você vai tomar uma atitude. Pode ser uma atitude pequenininha por dia, mas tome uma atitude prática. Porque aí você vai criar aquele hábito e as coisas vão melhorando com o passar dos dias. Você vai se sentindo melhor, você vai tirando aquela ansiedade da sua cabeça, você vai percebendo que você é sim cada vez mais capaz, cada vez capaz de mais coisas, cada vez mais próxima do seu objetivo. E isso te estimula cada vez mais. Tá anotando tudo aí? Anota as coisas, porque é muito importante que a gente não deixe as coisas só na nossa cabeça. A nossa cabeça não dá conta de tudo. Olha o tanto de coisas que a gente faz por dia, seja na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Então anota tudo para você não esquecer, para você olhar o seu caderninho, para você lembrar dessa aula, lembrar desse nosso papo. Isso daqui é mais uma conversa entre amigas, um estímulo para você conseguir alcançar os seus objetivos. Então anota as coisas aí para você não perder, tá? Então agora eu vou te dar algumas dicas de coisas práticas que você pode fazer do lado daí, quando você se pegar, né? Quando você estiver fazendo essa observação no seu dia e se pegar procrastinando coisas importantes. Para coisas que têm prazos, umas dicas que eu dou para você é fazer listas. Listas elencando todas as coisas que você tem que fazer importante, todas as coisas que têm prazo, elencando elas de acordo com o que vai ter que entregar antes e o que vai ter que entregar depois. Faça uma lista naquele modelo bloquinho to-do list mesmo, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E dentro dessa lista você pode identificar tarefas fáceis e tarefas difíceis. Tarefas que vão ser coisas rápidas de serem resolvidas e tarefas que levam mais tempo para resolver. E você vai mesclar essas tarefas. Você não vai tentar fazer todas as tarefas difíceis primeiro para se livrar delas e depois fazer as fáceis.
E muito menos o contrário, fazer todas as fáceis primeiro pra, nossa, já fiz muita coisa, e quando chegar nas difíceis você já vai estar cansada, e aquilo vai exigir mais de você, e você vai acabar procrastinando. E uma coisa muito legal é que pra gente ser produtivo, a gente não precisa estar ocupado o tempo todo. Muita gente pensa que ser produtivo é ser uma pessoa ocupada, uma pessoa sobrecarregada, e não é isso não. A produtividade, ela tem relação com a qualidade que a gente faz as coisas. Então, quão bem eu fiz isso? Às vezes eu faço uma tarefa no dia, mas eu fiz aquela tarefa tão bem feita que o meu dia se tornou uma coisa produtiva. Meu dia foi produtivo pra mim, foi produtivo pra minha empresa, pro meu trabalho, pra minha vida pessoal, pra minha saúde mental, porque eu fiz aquilo muito bem feito. Então, produtividade não é sobre quantidade, é sobre qualidade. E aí, eu vou te dar uma dica que eu tenho certeza que vai ser a sua favorita. Quando você tiver com aquela listinha de coisas pra fazer, dê pausas. Tá ali, tá digitando uma coisa ali, se desconcentrou um pouquinho, é hora de pausa. Então você pausa, pega, toma uma água, vai no banheiro, estica as pernas, faz um alongamento na cadeira. Aquilo vai te proporcionar um relaxamento e você vai voltar com muito mais ânimo para terminar essa atividade. Então dê pequenas pausas, eu não tô dizendo uma pausa assim de uma hora, eu vou tirar um cochilo. Tô dizendo aquela pausa leve do seu dia, você tá ali digitando uma coisa concentrada e... vou tomar uma água, olha pro colega do lado, comenta alguma coisa, né? Ou abriu uma aba ali, apareceu uma propagandinha que te interessou, você dá uma lida naquilo, deu uma espairecida na mente, volta pra sua atividade, que eu tenho certeza que você vai voltar pra ela com mais ânimo, vai conseguir retomar o foco naquilo, muito mais do que você ficar insistindo em uma coisa que não tá funcionando pra você naquele momento. Dê pequenas pausas no meio dessas atividades, que eu tenho certeza que o seu dia vai se tornar também muito mais leve. Outras dicas práticas é pra se você está se sentindo já uma pessoa que não consegue fazer as coisas, se você já colocou isso na sua mente, eu vou te dar algumas dicas práticas para você conseguir quebrar essa barreira, quebrar essa crença limitante que está em você. Eu já tô te passando um exercício que é você perceber na sua rotina quais são os momentos que você está procrastinando. Então você vai reconhecer eles. Por exemplo, eu amo o TikTok. E eu sei que ele me faz procrastinar por horas, se eu ficar lá rolando aquela telinha sem um objetivo lá dentro. Então, às vezes eu me permito, claro, né, gente, que eu me permito ficar vendo o TikTok, dando risada, enviando para as minhas amigas memes e vídeos que condizem com a nossa realidade. Mas tem momentos que eu tenho coisas importantes para fazer. Às vezes eu entro no TikTok para postar um vídeo da loja. Então eu tenho que postar o vídeo da loja. Não posso ficar ali naquele meu dia 2 horas vendo TikTok. Então o que você vai fazer? Você vai trocar atividades que te fazem procrastinar por uma atividade que seja também interessante para você, que você também goste de fazer, mas que seja mais produtiva para o que você quer, para o seu objetivo final. Então, por exemplo, eu amo ver TikTok. Eu sei que se eu entrar lá e ficar 2 horas, aquilo não vai me acrescentar em absolutamente nada. Mas eu também sei que eu gosto muito de ver vídeos no YouTube e que eu posso entrar lá e pesquisar alguma coisa relacionada com uma coisa que eu quero aprender, com uma coisa que eu quero aplicar na minha vida e ver aquele vídeo que ele vai fazer uma diferença na minha vida, vai me acrescentar de alguma forma. E são 2 coisas que eu gosto de fazer. Então eu tô trocando uma coisa que eu gosto de fazer que não está me sendo útil no momento por uma coisa que eu gosto de fazer, mas que vai me acrescentar em algum momento da minha vida ou em alguma área ou com relação a alguma coisa que eu quero. Outra coisa que pode ser uma coisa legal, se você tem um projeto, por exemplo, eu quero começar a ler livros diferentes, eu quero começar uma loja online, eu quero começar um hobby diferente, começar a tocar violão, tocar ukulele, tocar o que seja, começar qualquer coisa. Então, você tá ali procrastinando naquela tarefa que não te acrescenta em nada. Por exemplo, ver o feed do Instagram. Quem tem Instagram pessoal, que tem um monte de conhecido, que as pessoas só postam o lado bom da vida e você fica se comparando ali, troque essa atividade de ver o feed, de ver a vida alheia, por pesquisar uma coisa que você quer aprender, uma coisa nova que você quer começar. Pesquisar como que faz uma aquarela, pesquisar no YouTube mesmo. O YouTube, gente, o YouTube é uma plataforma assim que ele tem muito a acrescentar na nossa vida. Então, se você gosta de estar ali conectado com o seu celular, é legal você trocar um pouquinho o feed, trocar aquelas pessoas que de alguma forma te colocam em julgamento, alguém que pode te ensinar alguma coisa legal. Eu amo ver vídeo de decoração. Eu vou indicar pra vocês o canal da Madu Magalhães, que ela ensina, ela pega coisas de garimpo e ela faz coisas lindas. E eu amo ver esses vídeos. E são coisas que acrescentam, porque me dão ideias
não só de decoração, mas às vezes aquilo te gera um insight relacionado à sua área de atuação. Então é muito legal. Você procure vídeos diferentes. Eu tenho certeza que vai ser uma tarefa que você vai gostar e que de alguma forma vai estar sim acrescentando na sua vida. Você vai estar aprendendo uma coisa nova, você vai estar ficando animado para colocar alguma coisa em prática. Anotou essas dicas? Dicas para quando você estiver procrastinando com coisas que você precisa fazer e tem prazo, e dicas para quando você estiver desacreditando de você e desestimulado e naquela procrastinação que acaba mais ainda com você. Anotou essas dicas? Eu tenho certeza que elas vão fazer muita diferença no seu dia a dia. E sabe por que eu tenho essa certeza? Porque essas dicas aqui que eu tô dando pra vocês foram coisas que eu percebi na minha vida. E que eu fui mudando, que eu fui aplicando. E hoje em dia eu vejo erros que eu fiz lá atrás que hoje em dia eu não faço mais. Porque eu já comecei a me policiar mais com as coisas e me conhecer mais. Essas dicas que eu tô dando aqui pra vocês são pra você se conhecer mais e você saber o que tá te fazendo bem, o que não tá te fazendo bem, onde você está e aonde você quer chegar. Então aplique elas, que eu tenho certeza que elas vão fazer sim diferença na sua vida. Então, vamos dar uma resumida aqui em todos esses assuntos que a gente falou. Nós falamos de medo, vulnerabilidade, estagnação, mau sentimento consigo mesma e procrastinação. É um processo, vocês perceberam que a procrastinação ela é um sintoma que vem de várias situaçõezinhas. Então é um processo de autoconhecimento, você reconhecer que está procrastinando, perceber o que você está procrastinando e como que você pode mudar isso. Então agora eu vou te dar mais alguns exercícios, práticos para você fazer aí no final dessa aula. A primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar uma folha de um caderno e você vai colocar o seu maior objetivo ou o seu maior sonho lá em cima da folha. E daí, embaixo, você vai dividir a folha em duas colunas. Em uma delas, você vai colocar todos os medos que você tem relacionados a esse objetivo. Do outro lado, você vai colocar todas as coisas boas que, se você tivesse alcançado já esse objetivo, você ia ter na sua vida. Vou te dar um exemplo prático. Meu maior objetivo é crescer a Papiloops. Quais são os medos que eu tenho relacionados a isso? Não dar certo, perder dinheiro, perder meu tempo, ser julgado pela família ou outras pessoas, amigos, conhecidos, Esses são os medos, digamos, que eu tenho em relação a esse meu sonho. Eu vou colocar eles de um lado da folha. Do outro lado, o que eu ia conseguir de bom? Eu ia conseguir um trabalho que me faz bem, eu ia conseguir estimular a minha criatividade através do meu meio profissional, eu ia conseguir a minha independência financeira. Faça essa lista dos medos e a lista dos prós, do que você ia conseguir de bom para sua vida se você aplicasse, se você corresse atrás desse sonho, desse objetivo. E mais uma tarefinha para hoje. Você vai refletir. Você vai olhar essa lista que você fez, vai olhar um lado, vai olhar outro lado e você vai refletir do porquê que você tem esses medos. O que te causou esse medo? Você viu alguém tentar e errar? Você viu alguém desistir? Você ouviu um julgamento de você não vai conseguir? É isso que te gerou esse medo? Faça uma análise de você mesmo e descubra o que te dá esse medo. E depois que você descobrir o que te dá esse medo, você vai pensar em atividades práticas que condizem com a sua realidade de hoje, na sua rotina, para você alcançar esse sonho. Se você não tivesse nenhum desses medos, o que você estaria fazendo hoje para você alcançar esse objetivo que você colocou lá em cima nessa folha, tá? Então, analise, pense, aplique essas dicas que eu te dei hoje nessa nosso bate-papo, na sua rotina, que eu tenho certeza que elas vão te ajudar, e faça os exercícios que eu passei agora no final dessa conversa, que eu tenho certeza que você vai parar para refletir, vai perceber muita coisa. Então esse foi o nosso primeiro encontro, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, e volte aqui amanhã no mesmo horário, que a gente tem outro encontro. Faça as atividades antes de assistir a aula, o encontro de amanhã, que eu tenho certeza que vai esclarecer muitas coisas, e você precisa desse esclarecimento na sua mente para a gente poder dar o próximo passo para o planejamento de sucesso. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa seu curtir aí embaixo, se inscreve no canal se você não é inscrito. E eu também falo muito sobre planejamento e organização lá nas outras redes sociais, no Instagram e no TikTok. Então se você ainda não nos acompanha por lá, nos acompanhe também. Deixa aí seu comentário se essa aula, se esse bate-papo entre a gente te acrescentou de alguma forma. E um beijo! Até amanhã no nosso próximo vídeo. Eu tenho certeza que ele também vai te ajudar muito. Então eu espero você lá, hein?